Segundo Crônicas 35, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: depois de tudo isso, havendo Josias preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra os Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. Assentados, o texto em que nós lemos da palavra de Deus fala de um dos melhores reis que Israel teve, o rei Josias, que recebeu o reino com 8 anos de idade. E o pai dele e o avô de Josias foram homens que foram reis de Israel, e foram homens terríveis, que fizeram abominações em Israel. E aquele menino de 8 anos recebeu o reino. Deus tem feito o mesmo nos nossos dias. As crianças do tais é o reino de Deus. Deus dá o reino a crianças dos tais. Quando Josias fez 10 anos de reinado, ele demonstrou que o seu coração era totalmente voltado para o Senhor. A palavra fala que nunca houve um rei que houvesse se convertido tanto ao Senhor como Josias. Para os irmãos, as igrejas terem uma ideia de como ele foi espiritual, de quanto ele agradou ao Senhor, há uma expressão bíblica assim: nunca se celebrou a Páscoa em Israel como nos dias de Josias. E olha que antes dele teve Davi e teve Salomão. Tal foi a Páscoa que ele celebrou, tão espiritual, tão consagrada ao Senhor. Ele tirou de Israel os ídolos, os altares. Ele fez Israel se voltar para o Senhor. Mas o texto que nós vimos essa noite tem um ensino precioso para cada servo de Deus. O texto que nós vemos essa noite tem um ensino especial para as igrejas. Porque fala que o rei do Egito, Neco, ele se levantou e veio contra um povo que pertencia à Síria, e que estava sendo governado naqueles dias por um dos herdeiros de Nabucodonosor. E Neco, rei do Egito, se levanta com o seu exército e vai. E Josias tomou as dores do herdeiro de Nabucodonosor. Ele tomou as dores. A notícia chegou que o exército de Faraó do Egito vinha contra. Talvez ele tenha pensado: vai ser um massacre, vai ser. E falou assim: não, eu vou ajudar. Eu vou ajudá-los. Ele toma as dores e prepara o exército de Israel. Neco ficou sabendo, o rei do Egito, e mandou mensageiros para Josias: olha, que tenho eu contigo, rei de Judá? A minha guerra não é contra ti, eu não estou em guerra contigo.
E manda mensageiro: olha, não entre nessa guerra, essa guerra não é tua, porque Deus está me enviando para tratar com esse povo. E Deus me disse que me apressasse, porque Ele quer tratar com esse povo. E você não entra nessa guerra para que tu não se encontre, para que você não venha fazer guerra contra o próprio Deus, porque é Ele que está me enviando, e você vai ser destruído. E o texto diz assim, isso não é interpretação bíblica, está na Bíblia: e as palavras de Deus estavam na boca de Neco. Deus usa até o ímpio para abençoar o servo. Deus usa quem quiser, aonde quiser, do jeito que quiser, porque Deus é soberano. Não é nós que escolhemos quem o Senhor vai usar para falar conosco. Você não escolhe o dia, nem a hora, nem como, nem quem Ele vai usar. O Senhor fala quando quer, e quando Ele fala é maravilhoso. Nós não escolhemos o que nós vamos ouvir, nós não escolhemos quem vai ser usado, nós não escolhemos o momento. Nós estamos na dependência e dizemos: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor usou os corvos para abençoar Elias, não foi as pombas, foram os corvos. Deus usa quem quer, Deus usa o ímpio, mas para abençoar o servo. Então a afirmação bíblica é: as palavras de Deus. As palavras de Neco eram palavras da boca de Deus. Ou seja, o Senhor estava usando aquele homem para dizer: olha, Josias, não entre nessa guerra. Essa guerra não é sua, Josias, foi Deus que me enviou. Se você entrar nessa guerra, você está fazendo guerra contra o próprio Senhor que está me enviando. E o ensino desse texto é: nunca entre em uma guerra que Deus não te colocou. Nunca faça isso, porque o seu lar vai sofrer, o seu chamado pode ser prejudicado. Nunca entre numa guerra que Deus não te colocou. Nunca assuma uma causa que Deus não te deu. E nós podemos dizer até o seguinte: que o ato de Josias foi um ato bonito, aos olhos humanos, até um ato nobre. Ele tomou as dores daquele povo, mas era Deus que estava tratando. Às vezes nós queremos tomar as dores e queremos fazer guerra em favor de alguém, e é o Senhor que está tratando. Ah, mas estão sendo injustos com ele. Mas isso não pode ser assim. Não, eu vou defender, eu vou entrar nessa... E às vezes é o Senhor. É o Senhor. E você não vai fazer guerra contra A ou contra B, mas você vai fazer guerra contra o próprio Senhor. E quem pode vencer o Senhor? O ato dele era até um ato bonito. Era um sentimento humano. Era um sentimento humano. E aí é o servo discernir. Existe uma diferença entre sentimento e discernimento. Deus não tem o culpado por inocente. Não tem. O Senhor está tratando com alguém, você ora pelaquela pessoa, você clama, mas nunca diga que o culpado é inocente. Se Deus está tratando, não queira ser melhor que Ele. Bom é o Senhor e digno de ser louvado. Nenhum homem é melhor que o Senhor. Ele às vezes corrige porque ama. E deixa o Senhor trabalhar. E observe, os irmãos, como isso é uma questão séria. A Bíblia afirma: nunca houve um rei semelhante a Josias. Era um homem espiritual. Não era assim alguém carnal, alguém desacertado. Não, ele era muito espiritual. Mas entrou na causa errada.
Era um homem muito consagrado. Vocês irmãos terem ideia, quando ele mandou restaurar o templo e tirou do templo as abominações, e achou-se o rolo de Moisés, e ele viu lá os juízos que viriam sobre Israel pelo pecado do pai e do avô dele, e clamou ao Senhor. E o Senhor levantou a profeta e falou assim: olha, por amor de ti e pelo seu coração sincero, enquanto você viver, não haverá juízo em Israel, porque o seu coração agradou ao Senhor. O coração dele era um coração agradável ao Senhor. Eu posso ser espiritual, você pode ser espiritual, mas se você entrar numa guerra errada e você não perceber que você está fazendo guerra contra o próprio Senhor, não tem homem espiritual que suporte. É como você bater de frente com a rocha. Quem vai... Foi o conselho de Gamaliel no Sinédrio, quando prenderam os apóstolos, e havia ali uma discussão: vamos soltar os apóstolos ou não vamos soltar os apóstolos? E ele falou assim: olha, deixa esses homens irem, porque se essa obra de Deus, ninguém pode impedir. Mas se é dos homens, logo vai se desfazer, porque antes deles apareceu Teudas, dizendo ser alguma coisa, mas não era nada, porque ninguém é nada. Dizendo ser alguma coisa. Quando as pessoas querem dizer que é alguma coisa, você já tem que pensar duas vezes, porque antes deles apareceu Teudas, dizendo ser alguma coisa. Ele levou 400 depois dele, depois dispersou, porque não era de Deus. E Gamaliel continua: para que combatendo contra esses homens, não aconteça de estarmos combatendo contra o próprio Senhor. Se eles forem combater contra os apóstolos, estarão combatendo contra o próprio Deus, e não contra homens. Essa é a falha que cometemos às vezes. Deus está usando alguém, uma autoridade, e você vai combater, e às vezes é o próprio Senhor que está ali. E aí você está fazendo guerra contra o Senhor da sua vida e não está percebendo. Não assuma causas que o Senhor não te deu. Assuntos que não é para ovelha, é para ministério. Tem guerras que não é para ovelha, é para presbitério, é para pastores. Ah, mas o meu sentimento, a minha compaixão, ora, clama, jejua, mas não entra em guerra contra quem o Senhor levantou para tratar um assunto. Mas você vai clamar, e Deus vai abençoar. O Senhor administra a nossa oração. A oração da igreja sai o tempo todo. O Senhor recebe, e o Senhor administra e responde da melhor forma, porque nem sempre sabemos como pedir, mas o Senhor sempre sabe como responder, porque Ele é o Deus perfeito, Ele é o Deus sábio. Meus irmãos, lares se acabaram porque entraram na guerra errada. Homens que tinham chamado se acabaram porque compraram a guerra errada. A nossa guerra é a guerra do Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos levantou como igreja, como obreiros, como ovelhas, para fazer as guerras do Senhor. Aí Josias foi para a guerra, não deu ouvido. Não, eu sou um servo, eu sou consagrado. Ele é neco, é um ímpio. No meio da guerra, ele se disfarçou, tirou as roupas reais, as vestes de rei, se disfarçou, não adianta. Por que o rei se disfarça na guerra? Porque na guerra, o alvo central naquela época é atingir o rei. Atingiu o rei, acabou a guerra. Então todo mundo mirava no rei. Ele se disfarçou para ninguém perceber que era ele. E veio uma flecha e atingiu. Esse é o problema de entrarmos em guerras que Deus nos colocou. A flecha do juízo aparece de repente. Você pode disfarçar, você pode tentar ajudar sem dizer que é você, por baixo às vezes, disfarçadamente, mas está fazendo a oposição a quem Deus levantou, a flecha vem. Porque não existe disfarce diante de Deus.
Os olhos do Senhor Jesus é como chamas de fogo. Mas quando nós estamos nas guerras do Senhor, nós nunca vamos sair derrotados. Porque quando nós entramos na guerra que o Senhor nos colocou, o Senhor entra na guerra conosco. E uma palavra para alguns, a sua guerra não é contra o seu marido. A sua guerra não é contra a sua esposa. Você está fazendo a guerra errada. O Senhor não te deu essa guerra. A sua guerra não é difamar, diminuir ou que for a sua esposa ou seu marido. Não, essa guerra, o Senhor não te colocou nessa guerra. A sua guerra é lutar pelo seu lar, e o Senhor vai abençoar o seu lar, e no seu lar o Senhor vai ser glorificado. E encerrando, meus irmãos, quando nós entramos numa guerra, numa batalha, a primeira coisa que o servo tem que sentir é: o Senhor está comigo, o Senhor está nessa causa, porque se tiver, você pode lutar. Porque o Senhor é a destra do seu servo. O Senhor é a força do seu ungido. O Senhor é o socorro do seu povo. O Senhor é a resposta das nossas orações. O Deus a quem servimos é Deus forte na batalha. Você entrou na guerra, pode ser a guerra perdida. O Senhor está comigo, é do Senhor, pode ir. Vem 1000 você sozinho, o Senhor vale mais que 1000 valentes. Mas sem o Senhor, você pode estar com um exército contra um homem, você vai perder. Mas com o Senhor, nós somos vitoriosos. O Deus a quem servimos é o Deus forte na batalha. O Deus a quem servimos é forte. Glória a Deus. Se pé, irmãos.
O Senhor é a nossa força. O Senhor nos levantou para fazer as guerras do Senhor. Glória a Jesus. Te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos e dizemos a Ti: eis-me aqui, Senhor, para fazer as Tuas guerras. Glória a Jesus. A igreja glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus.